muita coisa para a gente discutir, mas me digam aqui, quem que gosta do tema adolescência? Manda um joia aqui para mim, para eu saber. Enquanto o pessoal vai chegando. Daiane, Júlio César, Renata, legal, tem uma galera aí que gosta do tema adolescência. Chama atenção, né? A gente que já passou por essa fase, a gente tem as nossas características, a gente tem a nossa forma de ser. Olha que legal, tem uma galera aí que gosta desse assunto. E é um assunto que é bastante chamativo. Hoje eu atendo, o meu foco maior é com adultos, mas eu atendo adolescentes também. Então, é muito interessante a gente poder entender se essa fase da nossa vida, né? Quem daqui acha que foi muito rebelde quando foi adolescente? Manda um joia aí para eu saber também. Eu não fui tão rebelde, segundo a minha própria percepção sobre mim. Não posso falar sobre as outras pessoas, o que elas achavam. Mas eu acho que eu não fui, não. Acho que eu fui, assim, super tranquilo, né? Mas a gente tem uma fase que é bem interessante. Uma transição, uma mudança, é muito diferente, é aquela coisa, não é adulto, mas também não é criança. Então, é uma fase legal para a gente poder discutir. E hoje a Mariana vai trazer um assunto bem legal, também no sentido de como é que as coisas funcionam quando a gente fala da adolescência em um determinado aspecto. Quando a gente fala, por exemplo, sobre o luto. Então, estamos aqui hoje recebendo uma pessoa muito especial, tá? Vamos ter bastante coisa para a gente conversar, tá? Eu vou passar as instruções para vocês daqui a pouco, principalmente para quem está chegando aqui com a gente. Quem daqui é a primeira vez que está participando do café? Tem alguém aqui que é a primeira vez que está chegando aqui com a gente agora? Porque, Mariana, a gente já está na T33. Olha que legal. Tem uma galera aqui, ó. A gente está na T33 já. Ah, olha só. Me Que lembro, né? maravilha, Marcos. É. Eu era da começou... T25, olha como já cresceu. Exato, exato. Eu me lembro da primeira turma, que foi a T8, né, a T08, que foi lá em 2021, quando a gente começou a desenvolver esse trabalho online. A IPC já existia, já tinha aí a sua construção, o Fabrício já tinha trazido esse ambiente fantástico que a gente veio desenvolvendo depois, e depois chegamos a Dani e eu, né, para também trabalhar nesse movimento, e hoje já estamos na T33. E vem uma galera depois com a gente. Tem o Sandro, vou falar do Sandro aqui daqui a pouco, Narciso, tem um pessoal show de bola aqui que acompanha a gente na IPC. Então, quem está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, pessoal da T33, e daqui a pouco também, Mariana, vou falar um pouquinho sobre a pós. Quem daqui não sabia que a gente está lançando essa pós? Tem alguém aqui que não conhece esse assunto ainda? Tá pego de surpresa agora? Todo mundo já sabia disso? Todo mundo viu o anúncio da IPC? Manda um joinha, vocês já viram aí. Quem daqui vai participar da pós? Quem daqui vai fazer parte da pós? Então daqui a pouco a gente também vai falar sobre isso. Legal, legal, pessoal. Que bacana. Eu gosto de fazer pós. Eu já fiz algumas, assim, bem chamativas. Hoje eu procuro também muita coisa sobre educação para poder melhorar a parte de transmissão da psicanálise, inclusive, mas tem muita coisa para a gente aprender, né? E quando a gente fala de adolescência, né, Mariana? A adolescência, assim, é uma fase que é incrível. É uma fase de muitas descobertas, de muitas mudanças. Eu, por exemplo, não sei você, Mariana, mas eu penso assim, a partir do momento que eu entrei na minha adolescência, eu tinha aquele desejo, assim, de fazer 18 anos, tirar carta. É aquela coisa do adolescente, né? Ser, ó, a Mariana é professora, né? Então eu vou falar o português correto. Ser de maior, né, Mariana? Assim que a gente fala. Ser de maior. Eu não queria Né? tanto dirigir, até hoje não quero dirigir muito. Eu tinha outras vontades na adolescência. Mas eu assim, tinha muitas coisas que eu queria fazer, não consegui fazer, outras deu certo, mas é uma fase bem assim, emblemática, né? A gente passa por altos e baixos naquele eletrocardiograma constante. Uhum, e que eletrocardiograma, hein? É uma taquicardia aquele negócio de vez em quando na adolescência. Mas é uma fase muito interessante. A gente também pode aprender muito com os adolescentes. Né? Hoje, no aspecto de atender os adolescentes, a gente acaba percebendo muitas coisas. Quando a gente está lá na fase é uma coisa, mas quando a gente tem uma outra visão, principalmente num olhar psicanalítico, hoje as coisas passam a ser diferentes, a gente passa a perceber muitas situações que até mesmo a gente poderia estar vivendo e nem percebia. Né? Então vamos entrar no nosso assunto aqui. Então,
19h35. Pessoal, é um prazer imenso poder receber vocês. Tá? A Dani, ela teve uma eventualidade, então ela não pôde estar aqui. Hoje eu vou estar aqui como anfitrião, recebendo vocês. Eu aproveito primeiramente para agradecer a presença de todos e agradecer a presença da Mariana, que vai nos trazer aí uma fala, uma construção. A gente vai bater um papo sobre o luto, a psicanálise e a adolescência. Né? E a gente vai acabar percebendo o quanto é importante a gente poder entender sobre essa fase da nossa vida. Né? Daqui a pouco eu já vou deixar a Mariana se apresentar aqui para a gente. Pessoal, recados importantes. Tá? O chat, a gente mantém o chat fechado. No final, vocês podem mandar as perguntas de vocês no chat. Então, tem alguma pergunta para a Mariana? Manda ali no chat, a gente vai selecionar 3 perguntas, o pessoal manda aqui para a gente, e a Mariana vai estar respondendo, ou se puder ajudar também nesse contexto, também ajudo nessa resposta, é super tranquilo, tá? Então, o chat fica fechado, depois a gente abre para que vocês possam mandar as perguntas de vocês. Até mesmo por conta do evento, a gente não estender muito. E, ó, coisa importante, tem um objeto aqui no Café e Psicanálise, né? A Mariana já tem, né, Mariana? Mas tem um objeto aqui no Café e Psicanálise que é desejado, né? Que é a caneca do Café e Psicanálise, tá? Então, ó, no final, né, fiquem até o final, que no final a gente vai fazer o sorteio da caneca. Tá? Então, aguardem, né, lá mais para frente vamos sortear um nome das pessoas que se inscreveram, vocês receberam o link para poder fazer a inscrição de vocês. Então, rufem os tambores, que em breve a gente vai sortear uma caneca do Café e Psicanálise. Tá joia? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui para a gente poder conversar. Então, dou as boas-vindas para o pessoal da T33 que está participando aqui com a gente tem vários eventos que a gente faz, sejam muito bem-vindos aqui à EPC, que vocês possam fazer um percurso psicanalítico de extrema construção, de extrema vivência, e mergulhem na psicanálise, é uma coisa assim de louco, a gente tem altos e baixos, como a Mariana falou, a taquicardia vem de vez em quando, ou às vezes o coração para com as coisas que a gente descobre, mas é natural. Então a gente vai vivendo a psicanálise e eu deixo essa recomendação para vocês. Vivam a psicanálise, experimentem, tá? Degustem a psicanálise, vejam como ela é. Tá? E mais um detalhe importante, pessoal. Eu falei da pós, né? A Mariana é uma das pessoas que vai estar lá na pós, uma das psicanalistas que vai estar participando desse processo. Quem ainda não conhece, quem ainda não se inscreveu, a nossa aula magna vai acontecer agora na quinta-feira. Tá? Quinta-feira, dia 10. Então, pessoal que já se inscreveu, estamos prestes aí a iniciar o nosso percurso numa pós, né? E é uma pós lato sensu. Vou até compartilhar a tela aqui com vocês para que vocês possam estar acompanhando, estar vendo essa tela. Quem não se inscreveu ainda dá tempo de se inscrever, vai começar agora quinta-feira, tá? Então, psicanálise e adolescência, nós temos aqui o NEPA, que é conduzido pelo psicanalista Sandro Cavalotti. O Sandro é uma pessoa fantástica, adoro o Sandro, mora no meu coração. Né? E questão de adolescência, pessoal, o Sandro é uma grande referência. Às vezes as pessoas pedem para mim, Marcos, preciso de alguém que entenda de adolescência. Sandro, já indico o Sandro, tem a Mariana hoje, que também está entrando nesse movimento com a gente aqui na EPC. Então, pessoal, dá tempo de se inscrever, tá? Nesta página da pós-psicanálise e adolescência.com.br, vocês vão ter todas as informações. É uma conexão com a Faculdade Sirius, então é uma pós-graduação lato sensu, reconhecida pelo MEC. Nessa página vocês vão ter todas as informações sobre o curso, qual é a importância dele, os diferenciais, as disciplinas, vocês podem acompanhar tudo ali, o que vai acontecer nessa pós. E ela é de extrema importância. Só vendo pelas disciplinas, pessoal, vocês já vão ter uma percepção de como é fundamental a gente poder entender desse movimento todo que a gente faz. Tá? Então, quem gosta dessa área de adolescência, quem gosta dessa área dinâmica da nossa fase da vida, que é muito importante para nós, sejam todos muito bem-vindos a se inscrever. Tá? E aproveitem, porque com toda certeza vai ser um movimento assim que vai trazer uma grande maneira de olhar para o contexto do adolescente em si. Né? Também coordenado aí pelo Sandro Cavalotti, né, e pelo Fabrício Tavares, com certeza é uma grande oportunidade de ter esse conhecimento sobre psicanálise e sobre adolescência. Tá?
E aproveitando que a gente está falando sobre psicanálise e adolescência, nós temos também o NEPA aqui, que é o Núcleo de Estudos, né, de Pesquisa em Psicanálise e Adolescência aqui. A Mariana também participa, né, Mariana? Faz parte ali do contexto pessoal. Certo, né? Participa também do NEPA. Peraí, deu uma... Acho que é o seu microfone deu uma... Deixa eu ver. Ainda está um pouquinho de ruído de fundo. Peraí. Fala de novo. Certo. Agora melhorou. Agora melhorou. Não, ele ainda deu um eco, Mariana. Peraí. Tá, peraí. Dá uma olhadinha, eu já vou falando com o pessoal. Eu já volto aqui para você. Beleza? Super tranquilo. Então, pessoal, conduzido pelo Sandro, quem gosta desse tema de adolescência é fantástico. Acompanhe o NEPA, acompanhe essa dinâmica do que vai sendo trazido aí nesse quesito do adolescente, tá? Então, aula magna vai acontecer agora nessa quinta-feira, dia 10. E vocês são muito bem-vindos a poder participar. Faça sua inscrição, aproveite esse embalo, porque é um assunto top. Né? E é a primeira vez aqui na IPC que a gente está lançando essa pós, com toda essa bagagem, todo esse conteúdo, que a IPC pode trazer aí para a gente poder se desenvolver. Tá? Mariana, tudo aqui agora? Olha, eu acho que tá. Agora sim, maravilha. Ok, Mariana, eu ficava mais carregada. seja muito bem-vinda aqui com a gente. Eu vou deixar a Mariana se apresentar, tá? Mariana, fique muito à vontade. Obrigada, Marcos. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês essa noite. E, em primeiro lugar, queria agradecer demais a EPC, porque eu fiz parte da turma 25 e foi através de diversos docentes. Marcos, por exemplo, foi um dos meus docentes, uma pessoa muito querida na minha vida. Sandra também, que coordena a pós de psicanálise. E todos os demais, a Dani, quem faz o café, que protagoniza esse evento com maestria, todos os que passaram pela minha formação me ajudaram a constituir este eu que está em formação, mas que já tem uma base sólida da psicanálise, para estar hoje dialogando com vocês e também transformar a minha visão de mundo, seja na sala de aula, seja no setting analítico, seja como pessoa, como mãe, como qualquer circunstância que eu haja nas minhas facetas sociais, né? Então, é uma oportunidade maravilhosa, um presente de verdade estar aqui hoje, e eu espero, né, contribuir da melhor forma possível com esse bate-papo acerca de um tema muito importante. Sejam todos bem-vindos e gratidão infinita por todos que estão aqui e que verão também essa live no momento oportuno. Obrigada. Legal, Mariana. Pessoal, aproveitando também, uma coisa que eu lembrei agora aqui, ó. Em breve a gente vai estar lançando aqui na IPC, isso vai ser agora por mês de julho, então já fiquem ligados aí, que logo logo a gente já está publicando. Vai ter um curso sobre análise de sonhos. Quem tem essa curiosidade aqui? Quem curte esse tema, sonhos? Eu curto pra caramba, inclusive na minha análise está falando de um sonho meu hoje. Legal. Então, ó, fiquem ligados que em breve a gente vai estar lançando, tá? Provavelmente essa semana já está saindo. Ligado na IPC para poder fazer a inscrição também e participar. Pela data que a gente está vendo aqui, só uma prévia, vão ser em 2 dias, tá? São 6 horas de conteúdo sobre análise de sonhos em 2 dias, dia 23 e dia 24 de julho, no período da noite, tá? Então já fiquem ligados aí. Assim que sair, vocês já podem fazer a inscrição de vocês. Beleza? Show de bola! Hoje o nosso tema é para falar sobre luto, psicanálise e adolescência, e nada mais, nada menos do que Mariana Vola para falar sobre esse assunto aqui com a gente. Mariana, e aí? O que a gente pode trazer sobre a psicanálise, sobre esse assunto? Né? O que você quer trazer para a gente hoje? Fique muito à vontade, tá? E a gente vai conversando. Marcos, obrigada. Então, só para vocês compreenderem o meu contexto de fala, né, minha posição, eu atuo no magistério desde 2004, e eu também tenho sou formada em letras e pedagogia, e tenho algumas pós-graduações voltadas ao neurodesenvolvimento, tais como neuropsicopedagogia, psicopedagogia, e a psicanálise veio para complementar todas as partes das quais eu fui estudando ao longo desse tempo. Também sou escritora e palestrante,
e todos os livros pelos quais eu escrevo sempre colocam uma vertente psicanalítica, e o contexto da adolescência, ele me move desde os primórdios da minha profissão. Eu comecei lecionando como adolescente, e até hoje trabalho com adolescentes. Então, são mais de 20 anos aí estudando essa parte do desenvolvimento, a qual eu dou muita atenção e privilegio demais, porque a gente tem muita coisa a discutir a respeito desse período tão crucial. E começando, né, pela nossa discussão, a gente poderia iniciar pela própria palavra luto, né, que já é o título do nosso café. Quando nós falamos no luto da psicanálise, especificamente no quesito do adolescente, nós não podemos simplificar um pensamento e deixá-lo apenas, por exemplo, só como o luto da morte física, né, como a maioria das pessoas muitas vezes pode pensar. O luto, ele vai além de um rompimento da questão da vida após a morte, por exemplo, da questão física, ele vai muito além disso. Todo luto é uma ruptura drástica. Todo luto, ele é um trauma, ele é uma dificuldade a ser vivida. Então, um adolescente pode sim vivenciar um luto na família, a perda dos pais, dos irmãos, dos tios, dos familiares, de colegas de classe, mas ele também pode vivenciar o luto com mudança de escola, pode vivenciar o luto através de um rompimento com algum namoro, né, algum affair, um crush que eles falam hoje. Há também um luto com as questões ideológicas, acreditava em uma situação, passou a acreditar em outra. Então, o luto, na verdade, ele pode ser pluralizado em lutos, porque nunca é algo simplificado, nunca é algo muito banal, vai além disso. E a adolescência, como todos nós sabemos muito bem, é um período de transformações psíquicas profundas, como nós havíamos falado no início, antes da gravação, como se fosse um eletrocardiograma mesmo, né? Altos e baixos constantes, e muitas vezes são arritmias, né? Não são nem altos e baixos tranquilos, são arritmias, porque há uma grande transformação, tanto na parte mental quanto na parte biológica. Por isso que nós podemos ver a adolescência como um segundo nascimento psíquico. Através daí a gente vê essa grande transição, saindo da fase da infância, caminhando para uma outra fase da parte adulta, mas está ali naquele meio termo, e nesse meio termo encontra-se diversas oscilações. Por isso que nós observamos que a importância desse processo da separação dos pais e a construção de uma identidade própria são algo, assim, muito importante. Na verdade, é uma fusão, né? O adolescente, ele necessita se separar dos pais para construir a sua identidade, mas ele vivenciará uma ambivalência dos fatos. Porque ao mesmo tempo que ele busca essa identidade, que ele quer se reestruturar com o seu eu, com a sua identidade que ele procura qual é de fato, ele vai viver essa ambivalência da dependência dos pais, mas da autonomia dos seus desejos. Então, aí entra a famosa palavra na psicanálise, a libido, né? Ele é movido pela libido. E quando nós falamos da libido nos conceitos psicanalíticos, nós não podemos nos ater somente ao Freud. A EPC, ela é ortodoxa, ela tem a linha freudiana como basilar e jamais trilhará de outra forma. Mas o Freud, no seu início da psicanálise, ele foi estudando muitas coisas que até hoje são utilizadas na psicanálise, como o tripé psicanalítico, por exemplo, e outras questões que a gente avalia sempre na linha ortodoxa, mas ele não conseguiu abordar especificamente só da adolescência. E se nós avaliarmos da época do século XIX, do adolescente de Freud para os dias de hoje, mudou-se completamente a visão. Então, nós temos uma quebra de paradigma pensando que
a adolescência, ela é um conceito muito novo, a infância já é, mas a adolescência é mais ainda, pouco estudado, e muitas vezes vivenciado com estereótipos, com rótulos. A própria palavra aborrecência já leva um conceito negativo a esse estágio do desenvolvimento humano. Por isso a importância da EPC na construção de uma pós voltada à psicanálise e à adolescência, porque é urgente discutirmos a respeito dessas condições da psique humana nessa fase juvenil, porque há muitas mudanças. Então, retomando, nós não podemos esquecer que Freud é o pai da psicanálise, mas há outros psicanalistas que dialogam sobre a questão da adolescência. E um dos psicanalistas que eu farei uma abordagem um pouco mais aprofundada hoje, na verdade são dois, né? É a Armarinda Aberasturi e o Maurício Nobel, que são dois psicanalistas argentinos que fizeram o conceito da adolescência normal. Até trouxe o livro para que vocês pudessem observá-lo com mais clareza. Esse livro, ele mostra a questão dos 3 lutos da adolescência, que é o que eu vou me adentrar com um pouco mais de profundidade no café. Então, desse enfoque psicanalítico dentro dos conceitos da Aberasturi e do Nobel, nós podemos dizer que são 3 lutos pelos quais o adolescente vivencia. O primeiro, o luto pelo corpo infantil. O segundo, o luto pelo papel e identidades infantis. E o terceiro e último, o luto pelos pais na infância. Então, quando eu havia dito no início que a palavra luto, ela ganha um contexto plural, de fato, isso é verídico, porque nós vamos além daquele rompimento que a morte aparentemente nos dá. E quando nós falamos do luto pelo corpo infantil perdido, nós precisamos compreender que não é só o corpo que muda, a mente também. Os meninos passam a ver o crescimento dos pelos pubianos, assim como as meninas, a questão do próprio desenvolvimento biológico, o crescimento dos seios, né, dos órgãos, a questão da menstruação, do sêmen, são questões biológicas pelas quais os adolescentes vivenciam. Então, eles veem aquela quebra de visão antiga, infantil, que tinha sobre o seu próprio corpo, já não é mais a mesma situação. Então, vivencia essa dor, essa dificuldade em observar o seu próprio corpo em uma mudança radical e brusca e compreender dentro dessa mudança física e biológica uma mudança psíquica também, porque ele se encontra no espectador do que ocorre no seu próprio organismo. Ele não consegue ir além do que ele já vê. Ele vivencia uma situação emblemática, porque ele não vai conseguir parar, por exemplo, o desenvolvimento do corpo. Ele não vai conseguir parar o desenvolvimento do corpo dos colegas, dos amigos. Isso é algo que foge do controle. Se foge do controle, causa medo. Aliás, tudo o que foge do controle, Freud já dizia na nossa fase anal, isso fica, mexe conosco, porque muitas vezes nós queremos o controle, desejamos o controle, uma segurança psíquica, mas esse controle pouquíssimas vezes vem. E na adolescência não há total controle do desenvolvimento do corpo, não existe. Então essa situação desse corpo que já não existe mais, essa dor que provoca, que causa muitos diversos ideais, sonhos, visões, mexe demais. E a gente tem crianças, ela não precisa brincar de boneca, de carrinho, para ficar jogando bola, mas se brincar para as suas contas de casa, não vai para as situações, situações dos adolescentes, seus sentimentos, são um corte no seu microfone. Deixa eu ver.
É. Sabe aquela oscilação que deu aquela hora? Acho que deu novamente. Pode verificar tranquilo aí. Enquanto isso, eu vou conversando aqui com o pessoal. Tá? Esse ponto que a Mariana está trazendo é muito importante a gente poder sacar no seguinte aspecto, pessoal. Quando a gente fala da adolescência, né, principalmente nessa questão da infância, a gente vê uma mudança acontecendo ali que muitas vezes, por exemplo, as meninas, quando vem o movimento da menstruação, isso tudo mexe com o psíquico. Os meninos, quando eles vão se desenvolvendo também mexe com o psíquico. Porque vamos entender o seguinte, né? Por mais que eu estava comentando aqui, né, meu desejo, ter 18 anos, tirar carta, essas coisas assim, mas a gente também percebe que na adolescência a gente começa a ver transformações que são muito mais impactantes do que na infância. E essa transformação que a gente acaba tendo ali na adolescência é como se a gente tivesse que se reconhecer, conhecer a gente novamente, né? Olhar para a gente de novo, perceber como a gente é, revisitar a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver, inclusive no sentido da sexualidade. Então, é uma mudança que acontece que, quando a gente começa a observar nesse aspecto psicanalítico, é muito diferente. E essa mudança é muito impactante. Então, poder compreender como que a adolescência é trabalhada nesse sentido, né, como que se passa na psique do adolescente, principalmente hoje, que a gente vê aí todo o movimento, às vezes ficar trancado no quarto, a gente vê muitas histórias sobre isso, isso passa a fazer parte do nosso contexto. Porque o que nós temos que pensar? Trabalhar o adolescente hoje é você trabalhar o adulto de amanhã. Então, essa parte do luto que a Mariana está trazendo é um grande sofrimento. Tem um sofrer por trás disso. E esse sofrer ele precisa ser compreendido. Agora, Mariana, aproveitando esse ponto, né, você disse, eu sei que você vai se aprofundar nessa parte depois, mas vou deixar uma pergunta aqui. Você disse desse contexto do luto dos pais. É como se fosse uma desilusão em relação a essa experiência dos pais. Esses tempos eu estava lendo um texto do Winnicott, que é a capacidade de estar só, e ele cita Freud nesse texto, né, que ele fala da questão do funcionamento psíquico, e um trecho em que Freud discute a repercussão que a gente tem quando a gente se separa dos pais, e como isso pega, né, na nossa psique. Já pararam para pensar, pessoal, como que é a gente se ver separado dos nossos pais? Aquela pressão que a gente tem às vezes, de falar assim, poxa, já sou adolescente, daqui a pouco vou ser adulto, e vem aquela coisa, e você tem que fazer isso, e com 17 anos você já tem que ter uma casa na praia, aposentar seus pais, ter uma Ferrari. A gente vê muito isso hoje. Então, como será que tudo isso impacta quando a gente fala do desenvolver? Mariana, por favor. É a perda do ideal, né, Marcos? É a perda do Isso, filho a perda ideal. ideal. E toca no nosso narcisismo, né? Narcisismo primário, que a gente projeta nos filhos o que a gente deseja para si, né? Mas isso é um tocante muito profundo que depois, quando passar pelo o luto pelos pais na infância, eu vou abordar com mais profundidade, mas você me deu um insight maravilhoso dentro desse questionamento que você colocou, que além desse sofrimento que você muito bem pontuou, né, essas mudanças que são muito bruscas, elas vão dar um sentimento de incapacidade. E hoje nós, às vezes, ainda ouvimos pessoas dizendo, mas ele não faz nada, ele não tem energia para nada, ela está quieta, não, muito assim, pelo contrário, não é que eles não têm energia. Nós costumamos ver as crianças gritando, fazendo barulho e tocando terror muitas vezes. E quando vê na questão da adolescência, aquela perda de vivacidade. Mas é que o sofrimento é maior do que a libido em si. Não é que eles não possuem energia para fazer bagunça, muito pelo contrário. Eles se refugiam nas festas, por exemplo, na questão do uso do álcool, da droga, do cyberbullying, de
redes sociais, aquela positividade tóxica, todas essas questões, e eles dialogam com grupos que falam as mesmas dores pelas quais eles sofrem, e esse movimento, que outrora pensávamos que não tinha, acontece, mas de uma intensidade que a gente não consegue ver nas atitudes externas. Então, quando a gente percebe um isolamento, por exemplo, um silêncio, uma questão bem complexa, a gente já tem que observar com um olhar mais atento de um sofrimento muito forte, de algo que não está sendo dito. E isso começa bem daquela fase final da latência, onde ainda não é pré-adolescente, já está entrando na pré-adolescência, e se intensifica no período da adolescência. Porque a criança, no final dessa transição, quando percebe que o seu corpo muda, que a sua mente, o seu pensamento já está diferente, ela não sabe para onde que ela vai, que direção que ela toma. E muitas famílias não conseguem dialogar com seus filhos numa conversa franca e explicar, por exemplo, para as meninas que a menstruação é um período normal, é um período que vai acontecer, que não tem como fugir. Muitas meninas, já ouvi de diversas, que choraram quando ficaram menstruadas pela primeira vez, porque não sabiam o que fazer com isso. Os próprios meninos, quando já viram que já tinha o seu corpo modificado, com o desenvolvimento já muito mais amadurecido, não tinham a projeção de lidar com aquilo, para que pôr em xeque a sua masculinidade, a sua virilidade. Então, é algo muito além do que a gente só vê. E esse sofrimento, ele tem que ser ouvido. Quando nós não ouvimos o sofrimento de um adolescente, nós acabamos com o nosso futuro. Quando não damos validade a essa dor, nós acabamos com a construção de uma sociedade melhor. E assim, dessa forma, ele vai se sentir angustiado. Se nós não averiguarmos esse luto pela perda do corpo como algo válido a ser explorado tanto nas escolas, que pouco falam a respeito disso, quanto nas famílias, que muito menos às vezes toca no assunto, como na sociedade de modo geral, nós vamos observar essas oscilações de humor, de comportamento, de negação, de afugentamento, assujeitamento, porque eles vão procurar algo que eles não encontram como referência. Eles estão no meio do caminho, sem norte, praticamente perdidos. Daí vem a junção do outro luto, porque assim, na verdade, os lutos não são separados, não tem uma fase assim, esse aqui é o luto da perda do corpo, esse aqui é o luto da identidade, não é assim. A nossa vida não é linear, ela não é fechada, eu vou fazer esse plano A para chegar no B e ter o C. Muitas vezes o D vem antes do C, muitas vezes o Z aparece antes do A. Então, nós não temos uma linearidade das ações, tampouco dessas fases, que podem estar intrinsecamente interligadas ao mesmo tempo. E, novamente, retomando aquele exemplo que eu outrora falei, do eletrocardiograma, altos e baixos. E quando tem essa questão da perda do corpo infantil, o luto por essa fase, vem o luto pelo papel e a identidade infantis. Quem sou eu? Então vejam que é uma coisa uma linha muito tênue, uma diferença bem sutil desse luto para o outro, porque eles caminham juntos, associados, numa mesma situação. Então, aqui o adolescente, ele é obrigado a se renunciar, praticamente, de uma dependência. Aqui eu não posso mais viver só com a ajuda dos meus pais. Porque daqui a pouco eu estou falando em vestibular, daqui a pouco eu estou falando em morar sozinho, daqui a pouco eu estou falando em prestar prova do Enem. Isso num conceito um pouco mais avançado já da adolescência.
lá pelos seus 16, 17, 18 anos, né? Mas isso não Mariana, significa... Pode falar. desculpa te cortar. Aí Eu entra tinha também a questão da comparação entre um adolescente comparação, e outro? com certeza. Até porque, muito obrigada, Marcos, vai sempre falando porque a gente enriquece o nosso bate-papo. Essa comparação, ela é praticamente uma obrigatoriedade para eles, porque agora os referenciais não são mais os pais. Antes, o pai era um herói, a mãe era uma heroína, já não mais serão, porque aqui eles percebem que há a questão da castração dos pais. Os adolescentes começam a verificar, nesse momento, que os pais não são perfeitos, nunca foram e nunca serão. E o que eles falavam outrora já não é mais lei, já não deve ser seguido à risca. Então, eles começam a procurar com os colegas, com os amigos, com os grupos, com as situações semelhantes, afins, o que vai de encontro com o pensamento deles, o que vai de encontro com essa busca de identidade, com essa busca de um novo eu, de um novo papel, de um novo status quo na sociedade. E isso, muitas vezes, eles vão entrar novamente naquilo que eu havia dito, da ambivalência, a dependência e a autonomia. Então, é comum, por exemplo, nós observarmos grupos que gostam de um tipo de música. Vou dar 3 exemplos aqui. O grupo do sertanejo, do funk, do rock, porque existem N gostos musicais, inúmeros gêneros musicais. Eles começam, por exemplo, a se influenciar pelos youtubers. Tem youtubers que conseguem influenciar de um lado positivo, mas também negativo. Então, se eles estão, por exemplo, passando por um contexto de baixa autoestima, uma agressividade no lar, uma dificuldade em lidar com as suas emoções além do normal, eles vão encontrar pessoas que estão dialogando com o mesmo jeito que eles vivenciam. E, às vezes, brincadeiras que não são brincadeiras, mas que eles veem como mutilação, né? Brincadeiras como bullying, né, dentro de sala, são feitas para serem validados. Eles fazem não para só chamar a atenção, mas para se pertencer a uma tribo, por exemplo, se legitimar, ter uma alteridade de acordo com a ação do eu. E quando nós falamos do outro, falamos de si. Não tem como não usar essa questão psicanalítica. Então, quando a criança, há a dependência dos pais. Quando há adolescência, há essa ambivalência. Quero ser diferente, mas não consigo ser tanto, porque não sou mais uma criança, mas também não sou um adulto. Quem sou eu? É essa pergunta que a gente analisa. E aqui eu vou fazer um breve parênteses com o Hamlet, do Shakespeare, que ele também era um adolescente, e Shakespeare consegue colocar naquela questão, ser ou não ser, questão a nossa valência do dia a dia. Tudo bem, Shakespeare, passar a angústia de um personagem que estava à procura do assassinato do pai. Mas Hamlet, ele se questionava por isso, deveria sentir. Mariana, acho que tivemos a oscilação do seu microfone de novo. Isso, só verifica. Enquanto você vai verificando, sem problema, fique tranquila. Só quero trazer uma questão que é a seguinte, né? Quando a gente entra nesse contexto do, por exemplo, de falar do adolescente, de como ele se identifica, eu não sei, eu presumo que o pessoal que está aqui é jovem como eu, né? Somos daquele tempo assim que muitas vezes, para demonstrar aquela coisa do adolescente, era como, por exemplo, colocar o cigarro atrás da orelha. Vocês eram desse tempo? Eu, pelo menos, era desse tempo. Né? Colocar o cigarro atrás da orelha, porque ali demonstrava que você já não era mais aquela criança, era uma questão de status. Né? Hoje existem outras formas de fazer isso, não existe? Outras representações, até mesmo na identificação das tribos, na forma como o adolescente acaba
se projetando hoje, teve essa mudança com o tempo? Aquela forma era uma maneira, por exemplo, dos anos 90, dos anos 80. Hoje, o adolescente, ele se identifica, ou ele se demonstra, ou se compara, é de uma outra forma. Teve mudança? Sim, com certeza, Marcos. Agora tá ok? Tá ok o som? Perfeito. Então, há uma mudança muito brusca, e nós fazemos essas comparações, muitas vezes, com os adolescentes da época, os movimentos anti-ditadura, por exemplo, nos quais eles criavam aqueles grupos gigantes e lutavam com toda a sua força. Hoje nós não vemos mais esse movimento com uma força muito além do comum para o coletivo. Nós vemos uma força voltada para si, voltada para o seu próprio ego. Então, nós, além de vivenciarmos uma sociedade egocêntrica, né, muito influenciada pelas redes digitais, nós temos que ver que o maior problema já não é mais o coletivo, é o individual. O que eu sou, o que eu faço nos dias de hoje, e o que eu devo fazer pelo outro. Na verdade, essa pergunta, o que devo fazer pelo outro, pouco se usa, o que eu faço para mim. Então, nós não temos mais aquela aceitação da dor. Quando nós vemos hoje em dia o crescimento das farmácias, é algo assustador. Não se tem um crescimento, por exemplo, na rede alimentícia. Nós verificamos mais o crescimento das farmácias, menos dos supermercados. Nós não temos mais o limite de suportar a dor. E os nossos adolescentes não conseguem suportar essa dor intensa que eles vivenciam na busca de desejar o que quer. Haja vista o vestibular. Com 17 anos, eles são obrigados a escolher o que eles querem para a vida inteira. Então, no terceiro ano do ensino médio, por exemplo, eles passam por uma pressão muito grande. O que você vai ser quando crescer? É uma pergunta que a gente escuta desde os tempos mais remotos da infância. Só que essa pergunta, ela já vem carregada de uma falácia, de uma questão que não é tão verídica assim, porque a gente já nasce sendo o que a gente já é. Nós já somos pessoas. Então eu não preciso crescer para ser alguém, eu já sou alguém. Quando nós validamos o sujeito desde a vida intrauterina, ele é. Então nós não estamos, nós somos. Esse verbo de ligação, ele mexe demais com a nossa psique. Então, quando fala o que você vai ser quando crescer, dá a impressão de que está perdido, e de fato está, porque a gente já questiona dessa forma, e dá pouquíssimo tempo para se avaliar o que ele quer, de fato. Então, hoje nós não vemos, por exemplo, uma movimentação forte para uma formatura. Às vezes tem turmas que, aí, tanto faz formar, não quero, não estou afim disso. Aí a gente vê 3, 4, 5 aderindo a uma formatura. Um passeio, uma viagem, que antes era bem movimentado com os adolescentes, agora se consegue lotar uma van de 15 já é um lucro, né? Uma festa, por exemplo, que antes a gente via com mais frequência, uma festa junina, um exemplo básico. Os adolescentes gostavam de estar a caráter de verdade, como outrora se fazia. Agora, já não mais, porque mudou a concepção da festa junina, mudou a concepção do caipira, já não é mais aquele que era antes. Os movimentos históricos, né? Vamos fazer uma greve para o professor voltar, ou então vamos fazer alguma coisa para isso não acontecer, não vemos com frequência. É um movimento muito individualista. Às vezes a gente até se questiona se eles possuem sentimentos. Eu escuto muitas pessoas falando às vezes, mas ele não se importa, ele não está nem aí, parece que o mundo para ele já não é mais nada.
parece que ele não sente mais o que eu sinto, parece que não gosta de mim. Eu não entendo o que ele quer. O que que falta? Eu não sei o que que falta. Então, esses questionamentos hoje, eles mexem demais conosco e nos preocupam por demais, porque a gente não sabe lidar direito com isso. Porque nós temos um novo modelo de adolescente, que não era assim. Na verdade, a adolescência nunca teve uma receita de bolo, nunca teve uma fórmula, uma regra. O desenvolvimento humano não existe regra, existem parâmetros, mas na adolescência os parâmetros são difíceis de serem vistos, de serem analisados. Então, cada nova tentativa de se desprender e de se tornar independente é acompanhada por medo, por insegurança, e por vezes, retrocessos de posturas infantis. Então, muitas vezes nós encontramos um adolescente brincando como se tivesse 11 anos de idade. Eu falo, olha que crianção, não cresceu. Ele está em crescimento, mas não é mais aquela criança, mas não é aquele adulto. Então, ele não sabe que atitude fazer. Então, são movimentos e a gente percebe um sofrimento muito grande, uma angústia que dilacera a alma. E a angústia nunca se separa do ser humano. Desde o momento em que há o nascimento até a morte, ela está presente e depende da intensidade. Porque muitas vezes ela ganha, outras vezes ela passa tímida, mas que ela existe, ela existe. E na adolescência, nós podemos dizer que ela tem muito mais força do que timidez. Então, o adolescente é muito mais inseguro, muito mais medroso e angustiado do que ele aparenta ser. Ele constrói uma falsa máscara, personalidade, para ser aceito. E se nós avaliarmos com relação aos meninos, é ainda pior, porque as meninas têm uma facilidade na comunicação e de dizer muitas vezes, isso eu não gosto, isso eu não gostei. Os meninos às vezes não falam. Para as meninas é mais fácil o choro, para os meninos não. Nós ainda escutamos na sociedade, menino não pode chorar. Aguenta, seja homem, seja firme. Então nós invalidamos as nossas emoções, os nossos sentimentos. Precisaríamos de um investimento maciço nas questões socioemocionais. Só que nós avaliamos na grade escolar, grade, já começa por esse nome, essa nomenclatura, grade, disciplina, nós ainda vivenciamos um contexto de revolução industrial na era digital. As nossas escolas dialogam com o adolescente do passado, por isso que há muitos conflitos, porque os professores são do século XX e os alunos do XXI, e esses alunos do XXI passaram por inúmeras transformações, que são invalidadas pelos mestres antigos. Então, nós vemos que é uma questão tão complexa, tão difícil de ser validada, de ser analisada, que nós não entendemos que a raiva, o ódio, o medo, a frustração, são sentimentos válidos, emoções pertinentes. Se você está com raiva, é legítimo ter raiva. Agora, o que não é que você não pode ferir as pessoas. A série Adolescência mostrou isso de uma forma que foi um soco no nosso estômago. E ela foi divina porque ela trabalhou com a questão de diversos lutos que se passaram pelo próprio adolescente que cometeu o crime, pela menina que morreu, pela família dessa menina, pela família desse menino, pelos professores, pelos colegas, pela sociedade, sem causar estigmas, sem mostrar juízes de uma situação, sem deixar que o superego entrasse tanto em ação, né? Daí nós podemos entrar na questão do luto pelos pais na infância, entrando nessa parte, né, da própria adolescência que eu havia dito, daquela minissérie que até hoje está causando muita comoção na sociedade, né? Os pais, eles eram vistos como heróis, como perfeitos, como acolhedores,
como norte, como segurança, né? E eles eram os únicos modelos a serem seguidos, porque a criança, o primeiro esteio que ela tem é a família, depois ela vai ter a referência da escola e, por fim, de outras coisas da sociedade. Mas a educação primária é a base da família. E os pais, teoricamente, né, quando digo pais, eu não estou especificamente só falando de pai biológico, mãe biológica, com certeza não, e nem só dos adotivos, é todo e qualquer ser humano que realiza essa função parental, que realiza essa paternidade, essa maternidade, porque é uma situação bem complexa que a gente não pode simplificar. Então, outrora, esses pais eram vistos como modelos, agora já não mais. Eles são percebidos como seres castrados, que eu havia falado no início, o Marcos também disse muito bem a respeito disso, já não são mais os pais ideais, não são os pais perfeitos, há uma ruptura muito drástica disso. Aquele homem que eu ouvi, aquela mulher que eu ouvia, já não é mais o que eu quero, já não é mais o que eu acredito. E há uma revolução nessa fase, e por isso uma rebeldia de atitudes. E os pais, muitas vezes, encaram essa situação como falta de respeito, como falta de carinho, falta de atenção. Eles analisam como uma invalidação de tudo o que foi vivido. Ah, então tudo que eu fiz por você não vale nada. Então você não gosta mais de mim. Então eu te causo vergonha. Nós já observamos que nessa fase os adolescentes não querem que os pais acompanhem nas festas, não querem que os pais busquem das festas, que eles deem beijo, abraço, demonstrem as sensações de carinho, porque já causa um certo desconforto, causa uma certa, digamos, vergonha alheia. Então, eles querem buscar novas figuras de identificação. Aí que surgem os novos paradigmas, os novos modelos pelos quais nós já havíamos até dito, Marcos disse muito bem, os novos grupos, as novas tribos, desses youtubers, artistas. Só que a gente percebe que quando eles procuram esses novos eus, essas novas identidades, eles têm um porquê. Eles não procuram de forma aleatória. Por exemplo, Taylor Swift, né? Ela tem marcas de roupas. Então, muitos adolescentes compram as marcas da Taylor, não por causa só de ser da Taylor, mas porque ela tem causas humanitárias. Ela divulga essa análise. Por exemplo, quantas pessoas seguiram Felipe Neto quando ele disse sobre a sua depressão, sobre todos os seus impactos emocionais, tanto os seus necessidades de trabalhar com suas emoções. Quantos adolescentes se identificaram com aquela causa e começaram a assistir mais aos seus vídeos, a entender mais a sua própria Mariana, é só o ruído do microfone. Enquanto você vê, eu vou ver o seguinte. Você está trazendo agora a questão das marcas, né? E também a questão dos pais. Quando a gente começa a perceber esse movimento das marcas, dos pais, da idealização de uma figura, mas ao mesmo tempo a desconstrução da idealização dos pais, a gente vê esse movimento que eu, particularmente, como que eu traria isso? Muito parecido com a nossa fase em que a gente sai do engatinhar e a gente começa a vir para a realidade, a gente começa a andar. Para a gente andar, a gente tem que romper com algo, a gente tem que romper com uma construção que a gente tem quando a gente é criança, e eu vejo esse mesmo movimento, né, uma linha paralela, quando o adolescente tem que romper com esse movimento de lá de trás. É interessante a gente ver a importância dos pais nessa mudança do adolescente. Porque o luto que ele vai passar, se ele não for bem trabalhado, principalmente quando a gente vê essa postura de achar que você tem um ideal que você tem que seguir lá fora, pode ser a Taylor Swift, pode ser o Neymar, hoje está em voga o Vini, né? Tem também, há uns tempos atrás,
hoje ainda impacta mais Cristiano Ronaldo. Então, tem algumas figuras que os adolescentes vão colocando. Eu atendo um adolescente, um deles joga futebol, né, e tem esse olhar, eu quero ser igual a fulano de tal. Ou seja, tem os pais, mas tem essas figuras que fazem parte da realidade. Esse movimento, esse luto, essa ruptura de sair dessa figura dos pais e ir para essas figuras, né, até mesmo figuras assim que são idealizadas, esse movimento também tem um sofrer muito grande para o adolescente? Como é isso? Perfeito, Marcos. São sintomas como linguagem inconsciente. O que que o jovem está tentando dizer? Então, esse movimento, essa transição, essa ruptura, o que ele está querendo passar? Agressividade? Silêncio? Ansiedade? A gente precisa interpretar os contextos com um olhar bem apurado e não só apenas os textos. Quando nós observamos um adolescente colocando touca, um moletom, agora nessa época de frio isso é necessário, mas eu falo numa época de verão, em pleno verão, aquele calor, tá com touca, usando um moletom pesado, tá cabisbaixo, não fala mais, só quer saber de dormir, pouco come, alguma coisa tem. O que ele quer passar? O que ele está assistindo? O que ele está ouvindo? O que ele está acreditando? Os pais, educadores, sociedade, necessita nesse momento dialogar com o adolescente e não julgar. Então há uma quebra nessa parte, há que se existir uma ruptura desse tabu, nós precisamos discuti-lo, porque enquanto nós não nos comunicamos com eles para tentar nos aproximar de uma maneira tranquila, sem ser tão incisivo, e compreender essa linguagem inconsciente, o que ele está querendo dizer, nós vamos nos afastando desse adolescente, porque ele não sabe de fato o que ele está vivendo. Por isso que ele procura ídolos, por isso que ele procura ideais. Eu me lembro na minha fase de adolescente que eu procurava os grupos musicais como Backstreet Boys, por exemplo, para falar sobre tudo que eu sentia de angústia, de incompreensão, a parte amorosa, as complicações da fase escolar. Então, eu procurava neles, naquela época, o que eu não encontrava em casa, o que eu não encontrava na escola. Hoje, eles continuam a procurar. E são novos ídolos, são novas mensagens, são novas situações. E às vezes nós encaramos com preconceito. É difícil ouvir a música que eles ouvem. É difícil assistir aos vídeos que eles assistem. É difícil gostar das coisas que eles gostam, porque não somos adolescentes. Mas estamos tratando com os adolescentes. Então nós precisamos encontrar uma linha de diálogo, uma comunicação. Porque daí nós realizamos uma escuta atenta, sem julgamento. E cabe ao psicanalista, por exemplo, ouvir demandas como homossexualidade na clínica, sem tabu, suicídio, pensamentos suicidas, sem tabu, questões políticas, questões religiosas, movimentos culturais, sem o tabu. Porque eles estão procurando referências, eles estão procurando valores que dialogam com o que eles acreditam serem reais. Dentro dessa nova composição, dessa sociedade digital, nós podemos falar que essas pressões do eu e das redes sociais exercem em demasia para os nossos adolescentes. Eles são nativos digitais, diferentemente de nós que somos imigrantes. Quando a internet entrou para valer no nosso país, nós nem sabíamos como iríamos trabalhar com ela. Até hoje, nós estamos aprendendo muitas coisas. Eles já conseguem lidar com mensagens instantâneas o tempo todo. O tempo, ele tem a mesma duração cronológica, só que
não têm a mesma percepção psicológica. Nós vivemos como se estivéssemos presos a uma ansiedade, uma angústia. WhatsApp, 24 horas por dia. Redes sociais. Os adolescentes, eles procuram likes, procuram curtidas, se sentem desamparados quando não tem engajamento, se sentem desmotivados quando não tem seguidores. Zygmunt Bauman falava na Sociedade Líquida, né, que nós vivemos tempos diferentes. E hoje a gente valoriza, a gente vê os nossos adolescentes valorizando 50 milhões de seguidores do que 2 amigos, um amigo de verdade. Nós não vemos mais essa realidade como antes vivíamos, uma amizade, entre aspas, mais verdadeira, fecha aspas. Nós encontramos uma positividade tóxica. Os perfis são feitos com filtros. As imagens são feitas para serem artificiais. Então, são novas facetas de eus que não são verídicos, mas que são influenciadores de novos eus, de novas constituições psíquicas. Por isso que nós encontramos uma baixa autoestima, uma comparação gigante, anorexia, bulimia, são muito comuns hoje em dia, porque há a procura de um corpo ideal, de uma beleza estética, brincadeiras. Mas se você não fizer isso, se você não inalar esse desodorante, você não ganha minha amizade, você está fora desse grupo. E aí inala o desodorante e acaba morrendo por intoxicação. Então nós vemos um narcisismo muito grande. Muitas vezes, nos perfis das redes sociais, há inúmeras fotos do próprio rosto. Há uma competição de selfies, de análises do próprio eu, um imediatismo que é fora do comum. Não há mais o tempo do ontem, porque o ontem já nem existe mais, nem é tão importante. O amanhã é a angústia, porque esse presente tem que ser perfeito, porque esse presente tem que atingir tudo que eu quero. Eles não pensam mais no tempo de conquista, que precisa fazer a faculdade, entrar no estágio, ter uma profissão, ganhar o reconhecimento, tudo tem que ser para ontem. Se eu não consigo comprar, então já não me satisfaz. A troca de um iPhone, e numa situação menos abastada, numa situação de marginalização, pior ainda o sofrimento, quando não se há nenhuma referência em casa, quando não há casa, quando não há cuidado, quando não há amor, não há carinho, há desamparo. Mas isso também pode acontecer numa família abastada. Então, são situações que nós vemos um vazio existencial muito grande. Quem sou eu? O que eu faço? O que eu farei? Dentro desse vazio existencial, a autoestima vai cair, a depressão. A depressão é o mal do século que nós encontramos. E daí eu posso retomar aquele link que eu falei das farmácias. Eles estão movidos pelos remédios. Aumentou drasticamente o diagnóstico de TDAH. Agora virou moda, todo mundo tem TDAH. E quando se fala em depressão, ainda se ouve pessoas dizendo que é frescura. Nós temos medo de falar a palavra suicídio, e o Brasil é o campeão em suicídio. Se nós avaliarmos os jovens que tiram as vidas diariamente no nosso país, é assustador. As escolas não dialogam sobre isso, porque elas também não sabem trabalhar com esse tema. As famílias não falam com isso, porque têm medo só de pensar. Essa autoimagem que eles constroem, ela vem baseada de outras imagens, que também se basearam em outras. É um ciclo sem fim, e que vai passando numa mutilação psicológica,
uma mutilação física, no cyberbullying, no bullying das escolas. Tem um livro que falava já do bullying há muito tempo, A Guerra do Lanche, que mostrava o quanto que os adolescentes sofriam no início do século XX para serem aceitos na escola. E até hoje isso não muda. E não só na escola, em festas, em situações diversas. Aí que a gente pode concluir esse pensamento dizendo como que a cultura atual favorece, interfere, influencia na formação do superego e dos ideais do eu. Como que a cultura atual justifica os comportamentos que vivemos. Mas mesmo justificando, nós ainda não compreendemos plenamente. Podemos realizar diversas leituras que abordam sobre a adolescência. Isso vai ser muito válido, porque fomenta a capacidade intelectual. Mas se não tivermos uma escuta atenta, empatia, essa capacidade de se colocar no lugar de um outro que já foi eu, um outro que já viveu esse adolescente que outrora fui, mas já não sou mais. A gente não consegue analisar com carinho, com compreensão genuína, esse momento de dor que eles vivenciam. Entender que o luto não é frescura na adolescência. Entender que os lutos na adolescência são constituições do eu. E que os lutos que se passam na adolescência também se passam na família, se passam na escola, e são dignos de serem vividos na sociedade. Era o que eu queria passar de contribuição, esse bate-papo de hoje, mostrando que essa aceitação da adolescência precisa ser contínua. Mariana, só repete para a gente, por favor, acho que deu aquela interferência no seu microfone. Né? Mas essa questão do luto na adolescência, a gente acaba percebendo um fator muito importante. Por um lado, aquilo que os pais trazem, e por outro lado, aquilo que os adolescentes vivem. Essa pressão que você falou é um tema que nós, psicanalistas, nós precisamos compreender. Na clínica, nós vemos aquela necessidade dos pais de que os filhos evoluam, de que os filhos se desenvolvam, de que os filhos sejam responsáveis, que os filhos... tudo nessa linha do que você trouxe. Né? Sem trazer em consideração, aliás, sem levar em consideração o que de fato é o adolescer, o que de fato é essa transição, essa mudança na vida que vai acontecendo desta pessoa que não está lá na fase adulta, não está mais na fase criança, que teve esse luto, que teve esse corte. Né? Então, eu vejo que os adolescentes, eles acabam encontrando esse conflito e eles, de fato, precisam desse lugar, né, desse espaço de percepção, né, de fala, de construção, de entendimento de si. E o psicanalista, ele vai se encaixar nesse lugar. Essa é uma pergunta que eu queria trazer para você. Como é que um psicanalista, você com essa experiência com adolescente e tudo mais, como é que um psicanalista, ele precisa se desenvolver? Como é esse olhar para que a gente possa atender o adolescente? Não é um olhar, que a gente sabe que a transferência vai acontecer depois, numa coisa assim do acolher. Óbvio que existe uma acolhida dentro da clínica, mas não é aquele olhar nem paternal, nem maternal, mas ao mesmo tempo é aquele espaço que o adolescente tem para poder falar daquilo que ele sente, daquilo que ele vive, daquilo que ele pensa. E o setting analítico acaba se configurando nesse lugar, né? Sim, com certeza, Marcos. No setting, haverá momentos que nós vamos lidar com uma telinha só com o ícone do perfil,
eles não irão mostrar o seu rosto. Às vezes teremos uma sessão de silêncio, e daí há a questão de suportar este silêncio que dilacera a alma. Também, numa análise do setting online, nós temos que entender que eles vão se comunicar dessa forma aqui, pelos corações, pelos joias, por triste, ao joinha para baixo. Isso aqui é um jeito de É se uma forma de comunicar. comunicação, né? É uma forma de comunicação. É uma forma de comunicação válida para expressar o que a palavra não dá conta de sentir e de expressar de uma forma mais genuína e oficial dos sentimentos. Porque no setting, a palavra, ela ganha vida, ela ganha força. Mas, às vezes, no setting, o silêncio vai ser a palavra ou os emojis tomarão esse sentido. Escutar as músicas que eles falam na análise. Então, assim, se surgiu uma música de compreensão naquele momento que vivenciou, escutar para entendê-la, ver o compositor, o cantor, assistir aos vídeos que eles estão assistindo, observar as comidas que são faladas, as festas que são ditas, os comportamentos em grupo, é não parar no tempo. Estar com o adolescente é estar na dinamicidade, é ser versátil, é desconstruir uma imagem que outrora tínhamos como única. O adolescente de hoje é diferente do adolescente de ontem e será diferente do adolescente do amanhã. É aí que a escuta analítica vai fazer a diferença. É nessa hora que a gente ganha ou perde o adolescente. Então, só o fato, às vezes, de falar, por exemplo, mudou o cabelo? Já é um discurso de análise. Já é um gatilho para um discurso psicanalítico. Eu estou sofrendo, você sabe? Não sei como que é. Então, é não invalidar, é acolher, é tentar compreender a demanda que se tem hoje em dia. É compreender que o psicanalista vai ter uma posição humilde na escuta, mas que vai ser totalmente o diferencial no direcionamento dessa escuta, no direcionamento dessa dor, na canalização dessa catexia, que se apresenta no setting, que ganha uma dimensão diferenciada. E para fomentar essa discussão, eu sugiro alguns livros que abordam com essa dinâmica da clínica adolescente para o contexto do século XXI, que é muito importante. O Adolescência Normal, novamente, né, estou fazendo uma recapitulação, porque ele é muito importante, da Arminda Berastori e o Maurício Nobel, mas tem também esse da Carolina Delboni, As Dores da Adolescência, Como Atender, Acolher e Cuidar. São coisas importantíssimas para hoje. Acolher, entender, cuidar para uma linguagem do dia a dia, para uma vivência contemporânea, para compreender que as dores, os lutos, vão além do que nós imaginamos. No mesmo livro dessa psicanalista, Carolina Delboni, Desafios da Adolescência na Contemporaneidade. Toda a clínica psicanalítica, todo setting é difícil. E quando nós somos afetados, nós temos que levar essas questões na nossa análise pessoal. Mas a clínica adolescente afeta mais porque ela mexe com o nosso desconhecido, com o que nós não conseguimos ver. Esse livro também que é sensacional, A Geração do Quarto, Hugo Monteiro Ferreira. Esse livro ele veio da dor desse pesquisador que sofreu bullying na infância e que coletou registros de diversos adolescentes de todos os lugares do Brasil, com diversas questões socioeconômicas, culturais, de gênero,
Enfim, são muitos sofrimentos plurais, de fato, para falar sobre essa geração do quarto, que é minimizada na sua angústia, e para concluir, como agir com um adolescente difícil, do Násio, que também aborda numa complexidade, como nós temos que trabalhar essa dificuldade juvenil, trabalhar essas angústias, esses conflitos que também são nossos. Porque quando nós fazemos essa pergunta, como agir com um adolescente difícil, a gente trabalha com um adolescente nosso que não foi ouvido, que não foi visto, não foi validado, mas que também precisou de ajuda. É como o Winnicott falava, né, da nossa primeira infância, de cuidar do bebê. A gente também tem que cuidar desse adolescente, porque se não cuidarmos dele, perdemos um futuro promissor, não perfeito, mas promissor, que promete conversar de uma forma mais ampla e abrangente sobre as dores da nossa constituição psíquica. Obrigada, Marcos. Legal, Mariana. Eu vejo o seguinte, né, baseado no que você está trazendo. Pessoal, daqui a pouco a gente vai ter o sorteio da caneca. Então aguenta aí que a gente já vai para lá, tá? Eu vejo o seguinte, quando a gente fala do luto, algumas pessoas, elas meio que assustam, freiam, acham que o luto é baseado somente num sofrer. Mas posso dizer aqui, que eu também quero ouvir o que você acha sobre isso, posso dizer que existem lutos que são necessários e que o que nós precisamos entender é que, por serem necessários, é que nós precisamos saber como trabalhar nessa fase. Por exemplo, o luto da adolescência, ele vai acontecer. O adolescente vai ter essa percepção de mudança da vida dele. Ele vai ter que lidar com esse instante que ele está, por exemplo, com relação à sua identificação, aos grupos, com relação aos pais, com relação à mudança do corpo. O adolescente ele vai lidar com esse instante de que vai ser diferente. E é uma ruptura com o passado. Naquele momento que eu trouxe em relação à criança que engatinhava e ia aprender a andar, o adolescente ele vai ter esse mesmo processo. Ele está saindo de uma fase e indo para outra. E tudo, claro, vai depender de toda a experiência de vida que ele teve, que vai compor a sua subjetividade. E aí, quando a gente pensa nessa construção do luto que você trouxe, esse luto, ele precisa ocorrer. O adolescente, ele precisa entender que haverão mudanças na vida. Se ele não tiver essa construção de mudanças, nós podemos ter um adolescente que ainda está trazendo pensamentos da infância, vivenciando experiências da infância. Então, esse luto, o que eu percebo, é um luto que é necessário acontecer. E aí o que nós precisamos fazer, por isso que na clínica psicanalítica nós precisamos aprender a conversar, a entender o universo do adolescente. Esse luto ele precisa acontecer para que o próprio adolescente ele se sinta, né, com uma base, com uma estrutura. Por isso eu fiz esse paralelo de aprender a andar. Para a gente sair do engatinhar e aprender a andar, a gente vai ter que se desafiar, a gente vai ter que entender uma mudança do nosso corpo, uma questão de equilíbrio, e o adolescente ele também vai passar por esse processo, uma mudança do corpo, uma questão de equilíbrio, só que agora não necessariamente um equilíbrio do físico, mas um equilíbrio do psíquico. É nesse sentido que você entende, ou é diferente? O que você pensa sobre isso, Mariana? Perfeito, é isso mesmo. Nem todos os lutos são desnecessários. A gente precisa cair para levantar. A gente precisa aprender a tombar do sofá quando bebê para levantar e andar. Então, é necessário. A dor, ela é inevitável. E a gente não aprende somente pelo amor, aprende muito mais pela dor. Porque os impactos negativos, muitas vezes, marcam de uma forma mais proeminente. A gente lembra de um trauma com muito mais facilidade
do que um evento positivo, porque o trauma marcou, machucou, feriu, mas também ensinou. Então, se a gente transforma a vida do adolescente em uma bolha, não tem como ele crescer, se desenvolver e compreender que aqueles lutos foram necessários. A nossa cultura invalida a dor, invalida o luto de uma forma geral. Haja vista a participação de crianças em velórios, por exemplo. São poucas as famílias que levam crianças nestes ambientes. Então, assim, é importante nós compreendermos que essa dor, essas dores, né, são inerentes e que elas fazem parte de um processo de aprendizado. E esse processo de aprendizado vai se impactar muitas vezes com as dificuldades, porque na dificuldade a gente cresce e se fortalece. E o fato de não deixar um adolescente sofrer no tempo que ele deve sofrer é um prejuízo para a humanidade. É um prejuízo para a constituição psíquica dele. A ausência de limite, ela é catastrófica. Do mesmo jeito que o excesso de limites também é. Daí nós entramos naquela linha da virtude aristotélica, que é difícil de encontrar, difícil de conseguir. Mas nós precisamos encontrar o equilíbrio dessas ações, porque nós não podemos evitar o sofrimento e valorizar o extremo. É necessário sofrer para aprender, mas não é necessário sofrer para aprender. É analisar o efeito do luto. Deus, só repete, só verifica, por favor, deu aquela interferência do seu microfone. Sim. Não compreendemos que deu aquele ruído, mas peraí, enquanto você está falando isso, tem um fator aqui que é o... Estamos te ouvindo, agora sim. Sempre sofrendo. Não foi possível ouvir, Mariana, mas tranquilo, verifica aí. Enquanto você está trazendo essa questão do sofrimento, né, da mudança, do luto, do adolescente e tudo mais, nós temos aqui duas perguntas no chat. Né? Então, nós vamos trazer essas duas colocações. Né? Uma colocação da Patrícia e a outra é a colocação aqui do Jader. Né? Então, eu vou ler a pergunta da Patrícia, aí eu trago para você poder falar sobre isso. Tá? E aí, quando você fala dessas mudanças que vão acontecendo, a gente vê também a etimologia da palavra adolescer. Né? Adolescente quer dizer desenvolvimento. Né? Adolescer é se desenvolver, é crescer. Só que não tem como a gente crescer se não houver essa fase do sofrer. Né, se não houver essa fase do sair daquele corpo e estar em outra. Até na natureza a gente vê isso. Por exemplo, né, os animais que têm o exoesqueleto, né, quando ele não se encaixa mais, ele precisa sair da onde ele está para poder desenvolver uma nova estrutura. E o ser humano também, óbvio que é um processo que não tem um exoesqueleto, mas tem um desenvolvimento aí também. Quando eu não me encaixo mais naquele lugar, eu preciso sair para assumir um novo lugar. Né? Deixa eu ver a pergunta aqui, primeiro da Patrícia. Né? A pergunta da Patrícia é assim: boa noite, é muito comum os cuidadores dizerem, ele precisa de terapia, né? Ou ele, ou ela, o adolescente, né? Tá difícil, mas como trabalhar com adolescentes cujos pais são resistentes à terapia, no nosso caso aqui, a análise, né, a psicanálise. Desenvolvemos um trabalho no setting que é destituído fora dele, e assistimos o adolescente piorar diante do conflito. A quem ouvir? Né? E quando eles começam a se descobrir com verdade, sem julgamentos, é lindo, mas também é o momento que são tirados da terapia, porque estão se tornando pessoas diferentes do que a família espera. É interessantíssima essa fala da Patrícia, né? Porque é o seguinte, a gente vê esse movimento dos pais também. Existe vamos dizer assim, uma construção dos pais
sobre os filhos. Mas o que eu percebo, eu quero ouvir o que você acha, é que essa construção dos pais talvez não leve em consideração a identidade dos filhos. Há uma necessidade de que os filhos prosperem, fiquem bem, se salvem, não sofram, ou qualquer coisa nesse sentido, mas não há um movimento que dá um respaldo e diz assim, vamos construir sua identidade, que é o que você trouxe, quem você é. Né? Tem muito a pergunta, quem você vai ser, mas não tem a pergunta, quem você é hoje. O que você acha disso, Mariana? Agora tá legal o som? Pegando esse gancho do desenvolvimento, o prefixo des, ele já é negativo, né? E esse desenvolvimento vem desse desenvolvemos com dor. Esses pais que também são reticentes com relação a essa terapia, porque quando a gente está em terapia, quando nós estamos em análise, nós vamos ouvir com muita frequência essas questões dizendo que estamos piorando, mas na verdade nós estamos construindo, né, a busca do nosso eu. Isso vai causar um certo incômodo para muitos pais, porque se já era difícil lidar com o adolescente antes da terapia, pós-terapia, ou então durante a terapia, mais difícil ainda. Porque esses pais também precisavam de um direcionamento e não tiveram para compreender essas questões, esses julgamentos que estão vindo à tona, esses passos diferentes que eles estão dando, que vêm de encontro com os conflitos da família. Então, é muito comum, mas demais, os adolescentes receberem dos seus pais uma invalidação da terapia, dizendo que, não compensa, está dando muito trabalho, porque eu não estou vendo efeito, porque você está ficando mais revoltado, porque você não gosta do que a gente está te oferecendo e você quer procurar no outro que você não vê aqui em casa. Então, é muito complicado trabalhar com as angústias dos pais quando eles estão em um sofrimento maior ainda, porque o sofrimento dos pais é passado diretamente para os filhos. Os filhos sentem a angústia de uma forma, de um cordão umbilical, praticamente, psicológico. A quem ouvir? Os pais, os adolescentes ou esse conjunto? Quando nós estamos trabalhando com os adolescentes, nós não podemos ficar numa linha unilateral, apenas ouvi-los. Às vezes teremos que ouvir, por exemplo, os psiquiatras, às vezes teremos que ouvir os educadores, muitas vezes teremos que ter umas sessões com os pais, e nessas horas que teremos conversa com os pais, ouvir também essa angústia que eles trazem para compreender a angústia dos filhos. Então, a quem ouvir? A todos, de uma maneira flexível, para analisar daquela questão basilar, para ver a raiz, o cerne desse sofrimento, que se mutila em várias formas, que se minimiza ou então se dissemina de uma forma diferente para cada um. Cada um vai ser um. A quem ouvir? Os adolescentes, em primeiro lugar, os pais, a escola, os profissionais, uma rede multidisciplinar, para que esse tratamento não fique isolado, para que essa fala não fique solta. Uhum. Muito interessante, Mariana, porque no atendimento de adolescentes, né, eu vejo isso. Pais, muitas vezes, eles não têm essa percepção. Já recebi, assim, fala dos pais assim, mas está pior do que quando veio. Na verdade, esse pior é muito relativo. Pode ser uma forma diferente do próprio adolescente de olhar para a sua realidade, de lidar com os pais, de poder se perceber. E ele vai entender que existe ali a sua maneira de agir, que muitas vezes é encoberta, porque os pais muitas vezes acabam colocando isso, né? A maneira dos pais do adolescente ser. Então, respeitar também esse movimento do próprio adolescente é importante, que muitos pais acabam não entendendo. Né? E nós temos aqui também a pergunta do Jader. Ele diz o seguinte,
Esses adolescentes de hoje foram influenciados pelos outros, entre aspas, adultos, pais e família, né? E qual o papel dos pais diante de tudo isso? O que você diria sobre os pais superprotetores de adolescentes que não querem que os adolescentes sejam adolescentes ou adultos, querem uma criança para sempre, que não deixam os filhos viverem o luto da separação dos pais ou da identidade infantil? Que é uma pergunta fantástica, né? E aí, Mariana, o que você pensa sobre isso? Fantástica, porque ela avalia até o luto que eles estão vivendo desse narcisismo primário, de não permitir que esses adolescentes cresçam de uma maneira saudável, porque isso mostra que eles também não cresceram de uma forma saudável. Eles foram esses adolescentes extremamente castrados, que viveram numa educação familiar, numa concepção tradicional, que não possibilitou vivenciar os momentos naturais dessa adolescência e que eles não sabem fazer de uma forma diferente. É um ciclo sem fim. Do mesmo jeito que o ciclo da água tem os seus estados diferenciados, mas ela continua sendo água, os nossos pais também tiveram ciclos diferentes, mas continuam sendo pais. E o que eles aprenderam com os seus avós, com os seus próprios pais, eles passam agora para os seus filhos. E quando se tornarem pais, passarão para os netos dos seus pais. É uma coisa que não tem como quebrar de uma hora para outra e nem se romper de uma forma drástica. Porque eles reproduzem o que eles conhecem e validam como certo. Eles não conseguem fazer algo diferente porque foram criados nessa parte, como se fosse um dogma, como se fosse algo extremamente válido e único, um caminho sem outras perspectivas, um caminho unilateral, constituído naquela relação horizontal. O pai manda, o filho obedece. Nós não temos mais essa horizontalização, nós temos uma questão da verticalização dos costumes. Hoje, os pais tentam questionar os filhos que questionam as atitudes dos pais. Então, esses adolescentes de hoje, que foram influenciados pelos outros, que são esses pais, que são essa família, eles vão sofrer muito mais com os resquícios de uma educação totalmente castradora. Os excessos fazem mal. A ausência do limite, a permissividade faz um mal dilacerado, porque o adolescente se sente perdido, sem referência, sem cuidado, mas a força descomunal desses padrões. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Essa limitação geral vai sufocar. Então, esse dito vai ficar não dito. Essa angústia vai se internalizar. E não recorrente. Isso pode gerar em casos suicidas, depressivos, porque não se ouve o que o adolescente quer, por causa de uma superproteção que dilacera a alma do adolescente, que acaba com a vida dele. Porque a gente se angustia, parece que eu preciso respirar o ar que os meus pais respiram, porque senão eu não respiro, senão eu não vivo. Não vai ter autonomia, não vai ter independência emocional, não vai ter tomada de decisão. Isso é uma limitação nas tomadas de decisões da parte das funções executivas. A parte do córtex pré-frontal, que é o lado mais sublime do nosso cérebro, está em constituição até os seus 25 anos de vida, mais ou menos. Nessa hora que os adolescentes vão fazer muitas coisas erradas, vão realizar muitas besteiras, porque está em formação. Uma vez que protege demais, você não dá a possibilidade da perda, ser um professor, ser um momento de aprendizado. Você não mostra que o sofrimento é benéfico, que o luto é necessário.
que a gente sofre mais do que a gente sorri. A gente vai se lembrar mais do trauma do que da alegria. Então, invalida, mutila de uma forma emocional. E que vai ser direcionado da pior forma, canalizado de um jeito muito sufocante. E ele não vai saber lidar com essa dor. E os pais não vão saber explicar que essa dor também vem deles e que passaram para os filhos. Interessantíssimo, Mariana. É uma projeção dos pais, de projetar o seu próprio sofrimento no adolescente. Eu vejo casos assim de pais que muitas vezes eles têm esse sofrer que é baseado na história na história de vida deles, na experiência que eles viveram, mas na impossibilidade de viver essa angústia, eles não querem que os filhos sofram, principalmente na adolescência, que tem aquela grande movimentação, assim, de até nos conectar com a síndrome do ninho vazio. Ah, daqui a pouco meu adolescente vai embora, daqui a pouco ele vai virar um adulto, daqui a pouco ele vai seguir a vida dele, que na verdade é o percurso que tem que acontecer. Mas na impossibilidade dos pais de lidar com o sofrimento, eu vejo também essa superproteção, essa dificuldade de entender que o adolescente, ele precisa realmente se desenvolver. Ele precisa realmente estabelecer a sua forma de lidar com a realidade. Eu trago às vezes isso em algumas conversas, de honrar os pais. Muitas pessoas pensam que honrar os pais é sempre no sentido de eu obedeci, eu segui aquilo que meus pais falaram, a empresa que o meu pai montou, eu preciso que ela prospere. Na verdade, honrar os pais é você estabelecer uma conexão daquilo que você pode aprender com eles e seguir a sua vida. Isso é honrar os pais. Você aprendeu com eles e seguiu adiante. Agora, uma vez que os pais colocam uma questão de superproteção, essa é a projeção da angústia de separação dos próprios pais, que falam e chamam isso de proteção. Então, o movimento do adolescente de se desenvolver também necessita da compreensão dos pais de que ele precisa se afastar, se desprender, para que ele possa seguir. Então, os pais, eles precisam dar esse suporte para o adolescente, para que ele possa passar por esse luto, que é bem o ponto que você colocou, de o adolescente sentir que ele tem alguém ali que está dando essa base, para que ele possa seguir adiante. Isso é honrar os pais, é você seguir adiante. Peguei o aprendizado e segui. Mas quando os pais não conseguem lidar com a sua própria angústia de separação, eles projetam nos filhos. Não quero que o meu filho sofra, então eu vou fazer tudo pelo meu filho. Eu vou servir o pratinho de comida do meu filho. O meu pequeno filhinho, o meu bebê de 25 anos. Mas ele é um bebê. O que ele vai fazer nessa realidade que é difícil? Lá fora, se for um menino, ele vai casar com uma menina que vai tratá-lo mal. Não vai tratar igual eu trato. Se for uma menina, vai encontrar um cara que vai tratá-la mal. Aí vem toda essa construção que é a angústia dos pais. Então eu vejo uma projeção muito grande do próprio sofrimento nos adolescentes. Eles privam, justamente o que você falou, privam o adolescente de olhar para essa realidade. Aí que a gente conecta e faz uma relação muito interessante quando você traz o narcisismo primário, que é aquela coisa do autoerotismo, da criança que entende que tudo é dela, ela é o universo, ela recebe tudo. E se isso foi mal elaborado na infância e não foi trabalhado na adolescência, eu preciso fornecer tudo para o meu adolescente para que ele vá para a realidade, eu impeço que o próprio adolescente lute para que ele possa se desenvolver, para que ele entre na rebeldia. A rebeldia é você lutar contra. Esse é o fundamento da palavra rebeldia, né? É estabelecer um movimento contra. O adolescente ele precisa romper com essa realidade dos cuidados paternais. Ele precisa ir para a realidade e ele precisa se desenvolver. Mas para isso ele precisa ser rebelde. Ele precisa ir contra, ele precisa ir numa outra linha desse pensamento de que ele precisa ter tudo. Ele não precisa ter tudo. Ele precisa ter base. Ele precisa ter segurança para que ele possa estabelecer uma ousadia e se rebelar
contra o próprio movimento dos cuidados paternos. Muitas vezes esse adolescente está falando isso. Pai, mãe, eu quero crescer, eu quero ser diferente, eu quero expor aquilo que é meu. Mas por conta da superproteção, o que acaba acontecendo? Você tem que seguir isso que o pai, que a mãe fala. Você tem que seguir essa linha de pensamento. Você tem que ser dessa forma. E o adolescente não tem a oportunidade de se expressar. Então é bem nesse sentido que você trouxe que eu penso. Né? A superproteção, ela é importante até determinado ponto. Mas depois é importante que o adolescente entenda que a realidade não vai ser colo de mãe. A realidade ela vai trazer outras coisas. Ela vai trazer outros conflitos, outros desafios, que ele vai ter que sistematizar como ele vai lidar com isso. Mas por ele. Então, permitir que o adolescente possa ter essa fase do sofrer, que não é aquele sofrimento, angústia e tal, mas o sofrer no sentido de encarar a realidade, é ajudar o adolescente a lidar com o luto. É ajudar o adolescente a entender que ele vai mudar. Então, muito legal você trazer esse ponto da superproteção, assim, como veio pela pergunta do Jader. O adolescente, ele precisa entender que ele não vai ter aquilo para sempre. E muitos pais acham que se separar dos filhos é nunca mais estar com os filhos. Muito pelo contrário. Estabelecer essa separação com os filhos é tornar os filhos mais próximos. Porque daí eles vão honrar os pais, que é seguir com aquilo que eles aprenderam. Muito legal isso, Mariana, muito bom. Eu vou fazer uma provocação aqui, ninguém estava sabendo disso, eu pensei nisso fora. Tá? Que é o seguinte. Pessoal, o que vocês acham aqui? Ó? Vocês acham que é interessante a gente trazer a Mariana de novo? Para falar sobre pais, para falar sobre adolescência, sobre trauma, né? Trauma, você comentou sobre os traumas, eu vou deixar algumas coisas aí no ar. Acham legal? Olha que interessante. Mariana, foi fantástico receber você aqui. Muito bom poder compartilhar, escutar você, seus pensamentos, suas percepções. Falei, pessoal, Mariana é uma pessoa, assim, de um grande conhecimento. Tá com a agenda aberta, Mariana? Quem quiser fazer análise com você pode entrar em contato. Ai, obrigada, Marcos. Obrigada a todas as reações aí. Senti-me lisonjeada, com certeza. Será outro prazer, outra honra estar com vocês novamente. Sim, estou com a agenda aberta, faço atendimentos online, então não só para adolescentes, adultos também. Então, quem quiser entrar em contato é psicanalista Mariana Avona. Terei o prazer em poder ajudar. Muito obrigada. Legal, Mariana, legal, muito obrigado. Então, pessoal, ó, fiquem muito à vontade para entrar em contato com a Mariana. Aqui no chat está o Instagram da Mariana, também já foi colocado aqui, tá? Psicanalista Mariana Avona, já vão conhecer a Mariana. Lembrando que a Mariana vai estar na pós, então já estão percebendo aí o que vai vir, né? Vem coisa boa aí, pessoal, vem construções significativas. A minha disciplina é Adolescência e Cultura, Marcos. Olha então, lá. É uma abordagem da construção mesmo da adolescência nos dias, né, desde os seus primórdios até hoje, com um embasamento muito denso na psicanálise, para a gente compreender essas facetas, essas nuances que mexem com o nosso eu, né? Uhum. Fantástico, fantástico, pessoal. Então, ó, além da Mariana, tem vários outros psicanalistas, especialistas, mestres que vão poder trazer conteúdos. Quem quer conhecer a pós, né, já tem o site aí, vocês podem acessar para que vocês possam se inscrever também. Lembrando que a aula inaugural vai ser agora na quinta-feira, para quem está inscrito. Então, pessoal da pós que está aqui, manda um joinha para a gente saber. Sei que tem uma galera que está aqui com a gente. E com certeza vai ser um momento assim de muitas construções. Ó, Aline, tem uma galera que está inscrita. Então, sejam muito bem-vindos aí. Tá? Pessoal, vamos para o sorteio da nossa caneca. Uma caneca esperada, as pessoas gostam. Deixa eu ver aqui. Nós tivemos... Marcos, vou mostrar a minha caneca. Eu preciso... Ela é meu objeto de transição. É o meu objeto tradicional, perdão. Ó, que lindinha. E o nome aqui, ó. Linda. Caneca é linda, gente. Boa sorte para vale muito a pena, muito bonito. Sorte. Pessoal, muito importante a gente poder ter esses momentos de troca.
tá? Esses momentos assim de vivência psicanalítica. A gente tem pessoas fantásticas que a gente traz aqui, e uma delas é a Mariana, que a gente tem um prazer imenso de receber. Enquanto eu vou sorteando aqui todos os nomes que passaram, eu vou falando com vocês. Então, a Mariana é uma pessoa que a gente tem um prazer imenso de receber aqui, né? Ela esteve aqui na IPC, na turma 25, a Mariana, e agora também está construindo o seu percurso psicanalítico. E dentre esses movimentos da psicanálise, nós vemos aí essa dinâmica em que ela também, né, apesar de todo o desenvolvimento que ela tem em outra área que ela atua, ela também vai enriquecer a psicanálise, enriquecer essa pós com essas construções com base no adolescente. Deixa eu ver aqui o nome da pessoa. Como é que funciona o sorteio, pessoal? A gente sorteia e só leva a caneca a pessoa que está aqui, né? Então, é muito importante que a pessoa esteja. Vamos ver. Deixa eu ver o nome da pessoa que está saindo. Deixa eu ver se ela está aqui na lista. Se não tiver, já sorteio outra pessoa no lugar. Deixa eu ver. Larararara. Mariana, enquanto isso, enquanto eu vou vendo aqui, se a pessoa está aqui, conta aqui pra gente, como que é a sua experiência com adolescentes? Traga aí para as pessoas. Ela vai de diversas situações. Tem situações que eu fico até em saia justa. E tem outras que eu me sinto a psicanalista. Então, assim, vai da água para o vinho. A gente passa, por exemplo, numa sala de aula, no setting, por um turbilhão de emoções. Uhum. Uma coisa fora do comum, mas ultimamente eu tenho vivenciado na clínica, no meu dia a dia, um sofrimento muito grande com relação à constituição psíquica mesmo. Quem sou eu? Então, é difícil compreender o luto, na questão física mesmo, a perda das pessoas, dos familiares, dos amigos, a revolta em não ter mais o ente querido, eles se questionam demais, mas principalmente a revolta de perder uma liberdade que eles haviam começado a ganhar. Entra na parte da superproteção da última pergunta. Quanto mais a gente sufoca o adolescente, ele vai se transformar numa panela de pressão. E esses cortes que nós vemos nos braços, esses emojis esquisitos no Instagram, por exemplo, nessas comunidades, tudo tem que ser visto e ouvido, porque tem muita coisa que a gente não pensa e que está por trás dessa condição. É assustador, Marcos. Isso daí é o que, este ano, o que eu estou pegando com mais força, que antes não via isso até o ano passado, por exemplo. Sim. Pessoal, isso aqui é uma coisa que a Mariana não tinha contado, mas eu vou contar, tá? Quem quiser saber, por exemplo, sobre superdotação, tem curiosidade de saber sobre isso, procura a Mariana. Vamos ver a construção que essa pessoa pode trazer para vocês, tá? Superdotação é um tema muito importante hoje, principalmente na clínica psicanalítica. São pessoas que, muitas vezes, elas são compreendidas, né, por essa forma de olhar para a realidade, por essa forma de se desenvolver, por essa forma de lidar, até mesmo com essa questão da inteligência em si. Então, fica aqui uma referência para vocês, Mariana, tá? Rufem os tambores, pessoal. Quem será que ganhou a caneca dessa vez? Enquanto a Mariana estava falando, já estava fazendo um sorteio, já verificando se a pessoa está aqui. E o nome da pessoa que ganhou é Maria Alice Moura. Maria Alice está por aqui, manda um oi para a gente, por favor, fala um oi aqui. Maria Alice está por aqui, ela está aqui na lista. Fala um oizinho para nós. Oi! Aê, legal. Fico muito grata. Obrigada, Marcos. Nossa, estava aqui ansiosa, torcendo mesmo. Obrigada. Muito legal estar com vocês hoje e muito fico lisonjeada aí por ter sido presenteada pela caneca. Um abraço da Mariana também.
Parabéns, Marialice, Marialice, muito você vai obrigado. adorar. Obrigadão, Parabéns. obrigadão. Vou usar muito. Marialice, Obrigadão. muito obrigado. Tá? A EPC vai entrar em contato com você para pegar as informações e poder enviar a caneca. Tá joia? Obrigadão. Mariana, ó, para mim especialmente, eu sei que para a EPC não é diferente, mas para mim especialmente foi um grande prazer poder estar com você aqui. Tá? Sabe o quanto eu tenho de carinho pelo seu trabalho, pelo que eu conheço, pelo que a gente conversa. Então, que esse seja um movimento, um percurso psicanalítico que tem, assim, muitos desafios, mas muitas construções. Se quer se despedir do pessoal, fica muito à vontade, tá, para falar com eles. Marcos, o que falar depois de tanta manifestação de carinho? Obrigada, Marcos, obrigada, Fabrício, a todos da EPC. Vocês ajudam o meu percurso, a minha jornada psicanalítica. Sem vocês, eu não sou psicanalista, a gente é um construto, né? O psicanalista não se faz sozinho, ele necessita de recortes e recortes, né? Ele precisa de um processo de autoconhecimento diário. E vocês fizeram parte dessa minha jornada, falhou. Eu sou muito grata ao que você faz. Mariana, dê um corte no seu microfone. Só ajusta ele aí, tá? Aí a gente. É muito importante isso, pessoal. Então, peraí, a Mariana já ajusta ali. Pessoal, ó, enquanto a Mariana vai ajustando, não se esqueçam, né, que em breve também já está saindo aí um curso sobre análise de sonhos. Tá? Eu vou estar conduzindo esse curso com vocês, então já fiquem ligados aí, a gente já vai lançar provavelmente essa semana. Então é um tema muito interessante, tá? Mariana, por favor. Vamos lá. Ixi, ainda cortou, Mariana? Pera aí, vamos lá. Online é assim mesmo, acontece isso. Dá uma olhadinha aí no seu microfone, Mariana. Cortou de novo. Cortou de novo. Pera aí. Online é assim mesmo, pessoal. Acontece e é de boa. Enquanto a Mariana ajusta ali. Pessoal, perceberam o quanto é importante a gente saber como lidar com a adolescência? Perceberam o quanto é fundamental a gente poder ter essa percepção? Foi? Agora sim, agora sim. Olha, deixa rapidinho Perceberam? aqui. Vai lá. Obrigada, viu, gente? Olha, foi um prazer imenso estar com vocês. Obrigada, Marcos, ao Fabrício, a todos da EPC. Eu tenho muito carinho. Eu sou o que sou hoje por causa da EPC, mas não seria a psicanalista que eu sou hoje sem essas trocas, sem esses debates, porque a gente se constrói, a gente se reformula, a gente se renova com os pares. Sem os pares, o psicanalista não é nada. Ele necessita desse tripé. E vocês me auxiliaram nessa jornada. Gratidão infinita, foi um prazer imenso. Vocês são especiais na minha vida. Muito obrigada. Legal, Mariana, a gente que agradece. E mais uma vez, pessoal, a Mariana está com a agenda aberta. Quem quiser fazer análise com a Mariana, entre em contato com ela, tá? E nós aqui da IPC ficamos muito felizes em receber você, né? E é uma gratidão imensa para nós poder fazer parte desse seu percurso, de poder, de alguma forma, ajudar você a construir esse espaço que você está construindo na sua vida. Que esse seja o início aí de uma grande jornada, digo início não por não ter experiência, mas início por construções como essa, como esses espaços que eu sei que você está trazendo agora. Mariana, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado, uma ótima noite para todos nós e nós nos vemos em breve. Bom? Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Muito obrigada.